Amado povo de Deus, nós vivemos liturgicamente um lindo e maravilhoso mistério. O mistério da manifestação da redenção divina. E eu posso exemplificar através do ícone o que se realiza na igreja. Canta de novo, por favor, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Na cruz, na sua paixão e morte, Jesus manifesta a salvação da humanidade. E falarei isso durante a homilia, mas eu quero mostrar através de desenhos, de imagens. Não sei se você sabe, mas é importante que os vitrais na igreja, os vitrais, os desenhos, as pinturas, os afrescos, era uma forma de catequizar o povo que não lia, de catequizar as pessoas que não tinham a leitura. Ao olhar nosso Senhor Jesus Cristo pregado na cruz, nós vemos um elemento importantíssimo da redenção. Deus que deu a Jesus a missão de resgatar. Mas a nossa fé não reside no crucificado. E hoje a liturgia nos fala de um Cristo pantocrato. Nossa, que nome complicado. Você está vendo Jesus, é um ícone bizantino, mas que mostra Jesus todo-poderoso. Um Jesus que da cruz foi a glória. Esse Jesus que está sentado à direita do Pai. Esse Jesus que venceu a morte. E como nós professamos na nossa fé, sentado à direita do Pai para julgar os vivos e os mortos. Quando tudo é circular, significa esses círculos, desde a antiga tradição, que a vida é assim, é um círculo, mas um elipse, cada vez circulando, mas aprofundando. Por que eu começo assim? Porque a liturgia de hoje é exatamente isso, e você vai entender. Filhos queridos, a igreja segue, mesmo no tempo comum, e praticamente nós estamos no final do tempo comum, que antecede a festa do Cristo Rei do universo. E é quando o padre se veste de verde, para marcar o tempo comum. Um tempo comum, que não é comum no sentido menos importante, não é comum como se fosse pouco proveitoso, pelo contrário, tanto que o símbolo oficial da obra Evangelizar é Preciso é verde, e propositalmente escolhi, porque é no cotidiano da vida que se conhece Jesus. Mas depois vem os momentos marcantes, mas chega o momento, e toda vez que você ouvir 33º domingo, antecede a solenidade do Cristo Rei. Mas veja bem, a nossa vida é uma maturidade. Você começa como criança, vai crescendo, vai amadurecendo e chega ao ápice,
Na própria estrutura da liturgia da igreja, a gente começa o tempo comum lá no batismo do Senhor. Depois vem um período, 5 domingos, depois vem Quaresma, Páscoa, tempo de Páscoa, Pentecostes, volta ao tempo comum e termina no próximo domingo, Cristo Rei. Mas para celebrar o Cristo Rei do universo, para celebrarmos a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Sim, Jesus é o Senhor, totalmente o Senhor. Ele é a razão da existência da humanidade. Ele é a razão de toda nossa esperança, da nossa fé. O destino último do homem é Deus. O destino final da humanidade é Deus. Se nós tivéssemos claro isso, nós não cometeríamos tanta atrocidade. Não haveria genocídio, brigas entre povos, brigas de religiões. É inadmissível, porque a finalidade última do homem é o Cristo. Por isso o Evangelho nos coloca algumas coisas impressionantes. Começa dizendo uma promessa. E eu fiz esses 2 gestos porque nós professamos na fé que o Cristo virá para julgar vivos e mortos. E o próprio Jesus disse, depois da grande tribulação. Diga para mim, se a vida não é uma tribulação, é ou não é? O que é tribulação? Eu não estou dizendo só pessoas que passam necessidades econômicas também, mas eu digo uma tribulação de tentar se manter fiel em Deus. Quer tribulação mais difícil do que essa? Porque com pouca facilidade a gente se perde. A tribulação da gente manter uma família unida, a tribulação de fazer com que o mundo seja um pouco mais de acordo com o que Ele quer. Diz o texto, depois da grande tribulação, a vida é uma tribulação pessoal, uma tribulação enquanto comunidade eclesial, uma tribulação enquanto humanidade. O que vai acontecer, padre? Depois de tudo isso, eu gosto muito da Salve Rainha. Depois de passarmos por esse vale de lágrimas, degredados filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, mostrai-nos o vosso bendito fruto do teu ventre, Jesus. Expressa tão bem isso, porque é o que nós queremos, é a missão da evangelização. E Jesus disse, depois da grande tribulação, vai acontecer alguns sinais. E aqui não é para ter medo. Gente, nós não precisamos ter medo se o encontro com Cristo não é algo de se amedrontar, é de se ter temor. E eu faço questão de explicar. Às vezes nós confundimos medo de Deus com temor de Deus. Qual a diferença? Quando alguém tem medo de Deus, ele pode até se converter, mas não é a mais perfeita das conversões. Por quê? Porque a pessoa se converte por medo. Então, medo do inferno. Então você não se converte por amor. Não estou dizendo que não seja
talvez o caminho, mas não é o caminho certo. Ninguém deve obedecer o pai por medo. Você deve obedecer o pai por amar. Então é a diferença da atrição. Atrição que significa eu me volto para Deus porque eu amo, e não me volto a Deus porque o temo. Eu me volto para Deus porque quero experimentar o seu amor. E eu não volto para Deus porque eu tenho medo do inferno. Apesar de que são duas realidades que não podem ser desprezadas. Diz aqui, as coisas vão acontecer, sinais serão dados. Apesar que o clima de hoje não ajuda. Você está na primavera vivendo inverno, você está no verão com frio, ou você está eternamente no verão. Mas Jesus disse, quando vocês olham uma figueira que está dando broto, é sinal de que está florescendo, o verão está próximo. A gente sabe disso. Então não seria a hora de perceber os sinais de Deus na nossa vida? E digo assim, no mundo, quero falar um pouco pessoal. Se às vezes nós percebemos que dentro de nós não está surgindo broto de amabilidade, não está dando sinais de um verde de esperança, se a gente percebe que a nossa família não está dando sinais de que vai florescer, cuidado. Tem alguma doença, alguma erva daninha, deve ter alguma coisa na raiz. Jesus está alertando, fiquem atentos para os sinais. Não é do nada que alguém perde a fé, é de uma doença crônica, aguda e crônica, que vai destruindo a fé de uma pessoa. Ninguém perde um casamento do dia para a noite. É uma história de machucados, de feridas, de traumas, de desconfiança, que resulta numa separação. Assim diz o Senhor. Fiquem atentos, vigiai, olhai para o mundo, olhai para a sociedade, olhai para a família e olhai para as vossas vidas. Será que nós estamos sendo transformados em Deus? Queridos filhos, Jesus confirma a sua promessa. O que eu digo vai acontecer. O céu e a terra passará. Gente, nós vamos passar. Às vezes a gente pensa que o mundo circula em torno do nosso umbigo. Não sei por que a gente tem essa falsa ilusão. Às vezes eu me pego pensando sobre a duração da nossa vida. A gente percebe que a geração anterior, nossos pais, já estão no passado. E com muita facilidade, as gerações vão passando. Você já percebeu? Como é rápido. Morre o pai, vem o filho, o neto já esquece. Não é que o neto esquece. Para os netos, os pais são importantes. Os avós um pouco menos. Os tataravós nem se lembra. Eu não sei se você percebe o que Jesus está dizendo. O céu, a terra, as gerações passarão, mas o que Ele prometeu acontecerá. O que acontecerá, Padre? Acontecerá que a justiça divina se manifestará com todo o seu poder, mostrando que a justiça de Deus é maior. Porque nós podemos cometer um equívoco, pensar que tudo aqui no mundo se acerta. Não,
Tem gente boa que sofre e morrerá injustiçado. Tem pessoas boas, honestas, que não receberam em vida aquilo que deviam. Há doentes que foram vítimas de erros médicos, de ausência de Estado, ausência de ajuda, e a gente tem a impressão que tudo isso vai ficar nisso mesmo. Engano nosso. Engano nosso. Essa frase, o que se fez aqui se paga, não é verdade. Eu vou repetir. Esta frase, o que se fez aqui se paga, não é verdade. Alguns começam a pagar. Alguns. Mas o acerto de contas, e pela terceira vez, o ponto nos is, será diante de Jesus. Ainda bem que podemos crer na misericórdia. Por que eu digo isso? Porque não nos iludamos. Não nos iludamos. Tudo que fazemos, um copo d'água que dermos por causa de Jesus, agrada a Deus. Mas tudo que fazemos, inclusive os escândalos que levamos os outros a cometer, teremos que nos apresentar diante do Senhor. Isso é sério, não é? É ou não é? Porque no mundo de hoje, morreu, acabou, não. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Porque o céu e a terra passarão, gerações passarão, mas a sua promessa continuará. A primeira leitura, por favor, gente. Olha o que diz a primeira leitura. Todos serão chamados à vida. Como assim, padre? Eu não consigo entender. Quer dizer, no dia do Senhor, se eu estiver vivo, eu me apresentarei vivo diante de Deus. Mas se eu já estiver morto e for até outra geração, todos os que já morreram também serão chamados diante de Deus. Por isso diz, todos despertarão do pó. E aí, o que é a justiça de Deus? O que é essa prestação de conta? Os que tiverem sido sábios, lembremos o que é sabedoria. Sabedoria é aquele que se deixa guiar por Deus. Brilharão no firmamento. Os que estiverem ensinado os outros o caminho da virtude, brilharão como estrelas. Porém, aqueles que foram iníquos, injustos, por mais que elogiado pelos homens, mas fizeram aquilo que desagradava a Deus, não brilharão, viverão nas trevas. Padre, mas isso é ameaçador. Eu disse, ameaçador para quem não entende que a vida aqui não é tudo. Ameaçador para quem está fazendo algo errado. Mas voltemos a Deus por amor, por contrição. Voltemos a Deus por amor e não por medo. Por isso o salmo deveria estar nessa semana na nossa boca. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitam, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E termino a minha homilia, porque a promessa é de Jesus. Me dá a impressão que já no tempo de Marcos,
Alguns cometiam os mesmos erros que eu escuto hoje. Morreu, acabou. O que se fez, aqui se paga. O inferno é aqui, o céu é aqui. Não. Nenhuma desses ditados são verdades. Porque também a segunda leitura diz: com uma oferta, a da cruz, de novo, as duas dimensões da redenção. A oferta da cruz, Cristo ressuscitou, pagou nossos pecados, o pantocrato. Da oferta da cruz, Cristo virá, e a Ele a glória. Cristo está à direita do Pai, e o que é que Ele espera? Que todos se voltem ao Pai. Meus irmãos, eu sei que o sermão parece pesado, mas é um sermão que não foi eu que inventei, é a Sagrada Escritura. É fácil a gente falar palavras românticas, dizer Deus perdoa tudo, e meu filho, se preocupa não, pode fazer, Deus dá um jeito. Não é bem assim. Nós prestaremos conta das nossas ações, nós prestaremos contas das nossas iniquidades, não porque Deus castiga, mas porque Deus quer, e isso se celebra no domingo do Cristo Rei, o mundo em suas mãos. Vigiemos. A palavra de Deus é: examinemos nossa vida e vejamos os frutos, os brotos que estão brotando, os brotos que estão surgindo.